sempre foi tão evidente qual era a função do médico, que nunca ocorreu ao médico que ele precisasse escrever isso no texto de uma lei. Quem faz o diagnóstico é o médico, quem prescreve um medicamento é o médico. Nunca ocorreu isso, né? Ou que o engenheiro tivesse que escrever, quem constrói a ponte é o engenheiro, não pode ser feito por um bioquímico, um farmacêutico. Essas coisas sempre pareceram ao médico tão evidentes que eles nunca tiveram a preocupação de ir lá buscar isso no texto da lei. Começaram a ter esta preocupação quando aconteceu, e aí respondo a outra questão, esta conjunção de elementos que gerou uma situação muito peculiar. Volto lá para o movimento de reforma sanitária, que tinha uma visão que eu chamo, e esse termo foi criado por mim, mas eu acho que reflete isso, uma visão iatrofóbica, né? Uma visão antimédico, que achava que o médico era o culpado de tudo. Vejam, a gente estava saindo de uma ditadura militar, né? Todo tipo de autoridade estava sendo contestado. Qualquer tipo de autoridade era uma coisa muito ruim, era uma coisa vinculada à ditadura, à tortura, a tudo aquilo que nós não queríamos, tudo aquilo que a nação não queria. Então, a reforma sanitária olhou muito para o médico como sendo alguém com poder. Aí vem filósofos que podem estar absolutamente superados, mas que são ainda, né, muito usados, como Foucault, por exemplo, com a sua microfísica do poder, etc. e tal, né? Então, teve esse foco de desmontar o poder médico, né? Essa coisa assim, toma um comprimido às 8 e às 20 horas. Por quê? Porque eu sou médico, eu que sei, né? Então, tinha muito este conceito deste poder do médico. Isto realmente mudou. Não mudou por causa do movimento sanitário, de reforma sanitária. Mudou porque os tempos mudaram, porque a comunicação mudou, porque hoje existe internet, por todas essas coisas, né? Isso mudou. Mas, de qualquer forma, tinha um componente ali, se construiu ali um componente ideológico muito forte. Esta é uma vertente. De outro lado, também por determinação, né, central, vamos dizer assim, houve uma enorme proliferação de escolas de curso superior. Hoje se faz curso superior em 2 anos, e com o vestibular em que sobram vagas. Quando, no tempo que eu fiz a faculdade, o vestibular era uma peneira em que alguns passavam e outros não teriam formação superior. Então, esta vulgarização, porque houve uma desqualificação do curso superior, em que todo mundo tem curso superior de alguma coisa, fez também com que muitas profissões que eram profissões de nível médio, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, física de manutenção de equipamento médico, técnico de radiologia, tudo isso passassem a ser disciplinas, passassem a ser profissões de nível superior. Se criou faculdade para cada coisa dessa, né? Qualquer dia vai se criar uma faculdade para apertador de parafuso. E o sujeito vai ter uma regulamentação da sua profissão, etc. e tal, vai ter curso superior. Então, estou fazendo uma brincadeira com o extremo, mas para demonstrar pelo absurdo como houve uma mudança no conceito do que é um curso superior, no que é uma formação superior. E na área médica, então, se criaram inúmeros cursos que não existiam. Por exemplo, biomedicina, que até hoje, na minha concepção, não sabe bem qual é a sua função, porque trabalha como bioquímico. E bioquímico já existia, mas aí se criaram faculdades de biomedicina e de bio isso, bio aquilo. Então, na área médica houve uma enorme proliferação de escolas, uma enorme proliferação de indivíduos com curso superior que não sabiam exatamente o que lhe competia fazer, se era para continuar fazendo aquilo que ele fazia quando tinha curso médio,
ou se ele agora tinha que fazer uma coisa diferente, porque tinha curso superior. E então houve uma tendência natural dessas profissões de tentar ocupar espaços que antes eram exclusivos da medicina. Acho que a confluência desses dois fatores, aquilo que eu resumo com a palavra iatrofobia, que vem da reforma sanitária, que tem a ver lá com o Foucault e aquela preocupação com a microfísica do poder, etc. E de outro lado, a situação específica e mais ligada à determinação do Banco Mundial, ou enfim, do poder central de proliferação de faculdades. Hoje tu faz uma faculdade numa esquina, num sobrado qualquer, né? E começa a funcionar antes de ter a autorização definitiva. Tu registra o teu pedido no MEC e começa a ensinar qualquer coisa. E começa a fazer uma faculdade daquilo que tu inventar. Então, tudo isso gerou um enorme contingente de pessoas com curso superior, que acham que tem, enfim, uma formação equivalente à formação do médico e que precisam buscar mercado de trabalho. Então, e ter uma regulamentação, coisa que os médicos nunca se preocuparam em ter, porque sempre foi do senso comum, né? Saber o que o médico faz, todo mundo sempre soube. Saber o que faz um biomédico, nunca ninguém soube, porque isso aí não existe, não existia, agora existe, né? Então, quem é um biomédico, naturalmente vai ter que escrever em algum lugar, isso aqui sou eu que faço, e não é para outro fazer. O bioquímico não pode fazer isso, tem que ser só quem tem a minha formação. Quer dizer, houve uma necessidade de demarcar espaços profissionais que nunca tinham ocorrido ao médico. E isto acabou mostrando para o médico que, se ele não delimitasse minimamente o que lhe correspondia no campo da atuação na área da saúde, acabaria por se confundir com tudo, né? Por exemplo, as enfermeiras tinham no seu juramento, entre as coisas que elas juravam fazer, era obedecer cegamente o que o médico determinasse. Isto tanto foi mudando, que não só não consta mais do juramento, como houve várias tentativas das enfermeiras de tentarem fazer, atribuir a si mesmas a autoridade e a suposta capacidade para fazer diagnóstico e prescrever medicamentos. Então foi preciso que o Sindicato Médico, foi uma ação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que o Sindicato Médico contestasse isso na Justiça, levasse ao Supremo. Isso foi contestado em vários graus, né? Até que o Supremo, até que transite em julgado no Supremo, que diagnóstico é uma atividade do médico e prescrever medicamentos é uma atividade do médico. A enfermeira pode repetir a prescrição que o médico fez antes, desde que sob orientação do médico. É completamente diferente do que pretenderam as enfermeiras num dado momento, que era a própria enfermeira examinar o paciente, ela fazer o diagnóstico, escolher os casos mais simples, né, em que ela mesma faria o diagnóstico e ela assumiria a conduta terapêutica, e aquilo que ela achasse complicado, então mandaria para o médico. Então, acho que a confluência destas duas coisas acabou por gerar necessidade de se criar uma lei do ato médico, que não conseguimos até hoje, exatamente por isso, porque de um lado tem o velho movimento da reforma sanitária, né? Essas pessoas não morreram ainda, elas continuam encravadas lá. E de outro lado, nós temos essa proliferação de profissões que desesperadamente tem que agarrar um segmento do mercado para ter o que fazer. E são muito mais numerosos, naturalmente, do que a categoria médica. E os parlamentares são muito sensíveis a isto, né? Qualquer coisa que signifique voto. Então, esse é o critério, né, do parlamento. Então, isso faz com que até hoje, por mais estranho que pareça, não se consiga ter uma lei do ato médico.